Vamos lá então corrigir nossa última atividade dessa revisão sobre cilindros e cones. A primeira questão do Enem 2010, para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, isso com espessura desprezível, ele foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 cm de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado do π, então o preço dessa manilha é igual a quanto? Bem, a gente pode observar que o concreto ele foi colocado formando uma espécie de casca no entorno dessa manilha, uma casca de espessura 0,2 metro. Então você pode imaginar a situação como nessa figura aqui abaixo, onde você tem uma visão em perspectiva. O que eu devo observar é que o concreto é essa casca em vermelho. Essa parte em azul, esse miolo azul, ele não é o concreto. Na verdade, ele é só o molde para você envolver com a casca de concreto e formar a manilha, certo? Então aqui você tem a vista superior. O que a gente pode perceber? Como a manilha de esgoto ela tem diâmetro interno de 2 metros, então eu posso imaginar um cilindro azul, que é na verdade esse miolo. Esse cilindro azul, que é o miolo, ele vai ter 1 metro de raio, porque ele tem 2 metros de diâmetro, e ele vai ter uma altura de 4 metros. Além desse miolo, que é a parte azul, como eu já falei, que tem 1 metro de raio, a gente pode imaginar essa casca formando aí com o miolo, formando a manilha por fora. Essa casca ela vai ter então um raio de 1,2 metros. Por que nós vamos ter um raio de 1,2 metros? Porque você tem que só a casca de concreto é 20 centímetros, que é 0,2 metro. Como ela está envolvendo um miolo que já tem 1 metro de raio, então 1 metro de raio mais 0,2, que é a casca de concreto, você vai ter então um cilindro de raio 1,2 metros. Como a questão pergunta quanto custou ou quanto custa essa manilha, eu tenho que saber qual o volume de concreto que eu gasto para fazê-la. Para eu saber o volume de concreto que eu gasto para fazer a manilha, eu tenho que pegar o volume do cilindro maior, que é esse que está por fora, esse que eu falei que tem raio de 1,2 metros, e tirar o volume do miolo, que é esse azul. Lembrando que o miolo ele tem raio de 1 metro. Então esse é o raciocínio que nós vamos utilizar. Bem, a manilha ela é formada, como eu já disse, por um cilindro de raio 1,2 metros, retirado do interior dela um ocado, um miolo de raio 1 metro, certo? Esses dois cilindros ele tem a altura de 4 metros. Dessa forma, então, o volume de concreto que eu vou gastar vai ser o volume do cilindro maior, que eu vou chamar de V1, menos o volume do cilindro menor, que eu vou chamar de V2. Bem, se é V1 menos V2, vamos colocar em termos de fórmula. O V1 vai ser π vezes o R grande ao quadrado vezes a altura, e o V2 é π vezes o Rzinho ao quadrado vezes a altura. Aí nós teríamos os dois volumes. Só que observem que eu posso colocar o π e a altura em evidência. Então, na verdade, o volume de concreto ele vai ser π vezes a altura, que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Bora substituir então. Vai ficar o π, que é aproximadamente 3,1, vezes a altura, que é 4, vezes o Rzão, que é 1,2 ao quadrado, menos o Rzinho, que é 1 ao quadrado. Vamos lá resolver. 3,1 multiplicado por 4 dá 12,4. 1,2 ao quadrado dá 1,44. E 1 ao quadrado dá 1. 1,44 menos 1 dá 0,44. Multiplicado por 12,4 vai dar 5,456 metros cúbicos. Isso é o volume de concreto que eu gasto para fazer cada manilha. Mas vamos lembrar que cada metro cúbico de concreto custa R$10. Então, para eu saber o preço da manilha, é só pegar o volume de concreto e multiplicar por R$10. Então, nós chegamos ao valor da manilha, o valor cobrado por ela, que será de R$ 54,56. R$ 54,56. De maneira que a resposta correta é o item D. Segunda questão do Enem 2010, da segunda aplicação. Certa marca de suco é vendida no mercado em embalagens tradicionais na forma cilíndrica. Relançando a marca, o fabricante pôs à venda embalagens menores, reduzindo a embalagem tradicional a terça parte de sua capacidade.
Por questões operacionais, a fábrica que fornece as embalagens manteve a mesma forma cilíndrica, porém reduziu à metade o valor do raio da base da embalagem tradicional, isso na construção da nova embalagem. Para atender à solicitação de redução da capacidade, após a redução do raio, foi necessário determinar a altura da nova embalagem. Aí a questão pergunta: que expressão relaciona a medida da altura da nova embalagem de suco, que eu vou chamar essa altura de A, com a altura da embalagem tradicional, que eu vou chamar de Hzinho? Qual é a relação entre a nova altura da embalagem e a altura antiga? Essa é mais ou menos a pergunta. Bem, vou chamar de R o raio e de H a altura da embalagem tradicional, que é cilíndrica. Então o seu volume seria π vezes R ao quadrado vezes a altura. Bem, a nova embalagem ela terá um raio metade do raio da anterior. Então ela terá um raio R', que vai ser R sobre 2. E ela vai ter uma altura que eu vou chamar de H', que vai ser chamada de A, que vai ter valor A. Então o volume da nova embalagem, que eu vou chamar de V', vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. De onde é que surge essa fórmula? Porque a questão fala que houve o relançamento da marca, onde a nova embalagem teria a terça parte da capacidade da embalagem tradicional. Como a embalagem tradicional, o volume dela é πr ao quadrado vezes a altura, a terça parte é πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então esse será o volume da nova embalagem, πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Bem, daí, se eu for calcular pela fórmula o volume da nova embalagem, que é o V', ele vai ser π vezes o R' ao quadrado vezes H'. Bem, mas nós já sabemos que esse volume tem que ser a terça parte, então ele tem que ser πr ao quadrado vezes a altura sobre 3, vai ser igual a π vezes o raio dela é metade, então é R sobre 2 ao quadrado, e a altura dela é A. Resolvendo então a potência, vai ficar então R sobre 2 ao quadrado, dá R ao quadrado sobre 4. Agora eu vou cortar os π's e vou cortar o R ao quadrado. Além disso eu vou multiplicar o A. Quando eu corto os π's e o R ao quadrado, vai sobrar então H sobre 3 igual a A sobre 4. A partir daí, eu faço produto dos meios pelos extremos. Então 3A é igual a 4H. Como eu quero saber o A, passo o 3 dividindo. Portanto, o A é 4H sobre 3. Se o A é 4H sobre 3, isso quer dizer que a altura da nova embalagem será 4/3 da altura da embalagem antiga. Ou seja, a altura vai ser maior. E a resposta correta é o item D. A terceira questão do Enem 2011. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve usar sempre uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, você precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso, claro, pode matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de quantos ml? Utilize π igual a 3. Vamos lá então calcular o volume de um copo, né? O copo ele tem um formato cilíndrico, a altura dele é 10 cm e o raio da base 4 cm. Dessa forma, o volume será πr ao quadrado vezes a altura, o π é aproximadamente igual a 3, vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Bem, 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 3 vezes 4 vezes 10, isso vai dar então 120 centímetros cúbicos. Só que eu quero o volume em ml. Vamos lembrar que 1 centímetro cúbico é 1 ml, então nós chegamos ao volume de 120 ml. Como o volume do copo é de 120 ml, e a gente sabe que é usada uma parte de açúcar para 5 partes de água, então a água ela vai ocupar 5/6 do volume do copo. Dessa forma, então, a quantidade de água que será utilizada é 5/6 de 120. Isso é 5 sobre 6 vezes 120. 5 vezes 120 dá 600. 600 sobre 6 dá 100. Dessa forma, então, a gente vai utilizar 100 ml de água
E aí vai ficar então 20 ml de açúcar, de forma então que a quantidade ocupada pela água de 100 ml, a resposta correta é o item C. Quarta questão, do Enem 2012. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Tem as 3 planificações. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Bem, tem as opções aparecendo. Eu quero então saber, quando eu montar essa caixa, quais são os sólidos geométricos que a gente pode obter a partir dessas planificações. Você pode observar que a planificação à esquerda é de um cilindro, a planificação central ela é de um prisma pentagonal regular, e a planificação à direita é de uma pirâmide triangular regular. Então aí nós temos a planificação de um cilindro, de um prisma pentagonal e de uma pirâmide, e a resposta correta é o item A. A quinta questão do Enem 2011 da segunda aplicação. Uma cidade possui um reservatório de água, que eu vou chamar de C1, na forma de um cilindro circular reto, com 5 metros de altura e capacidade de 20 metros cúbicos de água. Foi construído um novo reservatório, que vou chamar de C2, com o mesmo formato do anterior, com a mesma altura e cujo raio da base é o dobro de C1. Nestas condições, a razão entre os volumes de C1 e C2 vale quanto? Bem, o reservatório de água C1, vou dizer que o raio dele é R1, a altura dele é H, então o volume dele vai ser π vezes o raio dele, o raio 1 ao quadrado vezes a altura. O reservatório de água 2, ele vai ter um raio, que eu vou chamar de raio 2, o dobro do raio 1, então 2 vezes o raio 1, a altura dele é H, e o volume dele, que eu vou chamar de V2, vai ficar π vezes o raio 2 ao quadrado. Como o raio 2 é 2 vezes o raio 1, vai ficar π vezes 2R1 ao quadrado, vezes a altura. Então o volume 2 será 4π vezes R1 ao quadrado, vezes a altura. Eu tenho os dois volumes. A questão pergunta a razão entre esses dois volumes. Se eu pegar V1 sobre V2, vai ficar π vezes R1 ao quadrado, vezes a altura, sobre 4π vezes R1 ao quadrado, vezes a altura. Observe que eu posso cortar os π's, os R1s ao quadrado, as alturas. Com isso, então, nós teremos que V1 sobre V2 é igual a 1 sobre 4. E, claro, a resposta correta é o item D. Sexta questão do Enem 2018. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta, cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixa organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas que a gente pode observar nessa tabela. Bem, a partir daí, qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Bem, o pote de tinta ele possui diâmetro de 4 cm e ele possui a altura de 6 cm. Então a gente vai ter que avaliar desses 5 modelos de caixa em qual deles cabem mais latas. Vamos lá então, avaliar um a um. O modelo 1, ele tem comprimento 8, então ele cabe 2 latas no comprimento. A largura dele é 8, então cabe 2 latas na largura. Lembrando aí que o diâmetro da lata é 4, né? Por isso cabe 2. E a altura dele é 40. Então cabem 6 latas na altura. Sobra um espaço, mas não cabe 7 latas não, porque a altura de 7 latas é 42 centímetros. Vamos lembrar que cada lata tem 6 centímetros de altura. Bem, dessa forma então, o total de latas que cabem no modelo 1 é 2 vezes 2 vezes 6, ou seja, 24 latas. O modelo 2, nele também cabem 2 latas no comprimento. Como a largura desse modelo é de 20 centímetros, então cabem 5 latas na largura. E como a altura dele é de 14 centímetros, só cabem 2 latas na altura.
Desse modo, então, o total de latas será 2 vezes 5 vezes 2, ou seja, 20 latas que cabem no modelo 2. No modelo 3, ele tem 18 centímetros de comprimento. Vamos lembrar que o diâmetro de cada lata é só 4, então cabem 4 latas no comprimento. Só cabe uma lata na largura, porque ele só tem largura de 5 centímetros, e cabem 5 latas na altura. 5 vezes 6 dá 30 e ele tem 35 centímetros de altura. Não cabem 6 latas na altura. Dessa forma, então, o total de latas é 4 vezes 1 vezes 5, ou seja, 20. O modelo 4, nele cabem 5 latas na largura, não, no comprimento, digo, porque o comprimento dele é de 20 centímetros. Então, se o comprimento dele é de 20 centímetros e cada lata tem 4 centímetros de diâmetro, então a gente pega aí 5 vezes 4 dá 20, né? Então cabem 5 latas no comprimento. Cabem 3 latas na largura, porque ele tem 12 centímetros de largura, e cabem 2 latas na altura. Lembrando que cabem essas latas sem haver nenhuma folga, né? Desse modo, então, o total de latas que cabem é 5 vezes 3 vezes 2, que dá 30 latas. Até o momento é o modelo em que cabem mais latas. Resta ainda o modelo 5. No modelo 5 cabem 6 latas no comprimento, já que 24 dividido para 4 dá 6. Cabem só 2 latas na largura e cabem 2 latas na altura. Então o total de latas que cabem aí é 6 vezes 2 vezes 2, que é 24 latas. Como a gente pode perceber então, o modelo em que cabem mais latas é o modelo de número 4. E a resposta correta é o item D. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade e com isso, então, nós encerramos o nosso semestre de conteúdos que a gente iria ver.